Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda à edição primeira do programa Sociedade Aberta, o seu programa que traz para discussão os assuntos que interessam às famílias cabo-verdianas. Hoje vamos lançar um olhar no ano letivo que está em curso e já está quase a terminar, a menos de 2 meses, 1 mês e pouco, para terminar este ano letivo, tendo em conta o aumento de casos de Covid-19 nas comunidades. Queremos entender como é que está a situação das escolas. Por isso, nós temos aqui no estúdio Maria Helena Andrade, era delegada do Ministério da Educação em São Vicente, quem cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde. Nós agradecemos por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada. E você também pode participar deste programa. É só ligar para 594 97 14. 594 97 14. Também, se quiser, a nossa página no Facebook. É só procurar Sociedade Aberta e deixar os seus comentários e questões. E vamos aqui, juntamente com a delegada do Ministério da Educação em São Vicente, responder as suas perguntas. Ao longo deste programa vamos ter também a participação de estudantes, professores e responsáveis de algumas escolas. Maria Helena, nós gostaríamos de saber, tendo em conta este ano letivo, que nós iniciamos desde outubro, né, que estamos neste ano letivo, o ano letivo termina, pelo menos em termos de aulas, lá para final de junho. Nós gostaríamos de saber qual é a situação das escolas aqui em São Vicente. Bom, o que eu posso dizer é que a situação é tranquila, não há motivos para alarmismo, estamos numa situação estável. Nós podemos até, em termos da situação de Covid em São Vicente, sabemos que os números têm vindo a aumentar, mas nas escolas nós não sentimos muitas dificuldades, digamos assim, em termos de aumento de número de casos. Uhum. Em termos de número de casos, quantos alunos já tivemos contaminados? Bom, neste momento eu posso avançar com os números deste trimestre. Uhum. Deste trimestre nós temos, em termos de alunos, temos 38 alunos do ensino 38 alunos do ensino básico obrigatório e 40 do ensino secundário que testaram positivo neste trimestre. Uhum. E falando de todas as escolas de São Vicente, dizer que temos 5 escolas secundárias e temos 32 escolas básicas. E professores? Em termos de professores, nós temos, do ensino básico obrigatório, nós temos 30 e do secundário nós temos 20. Uhum. Esses são os números oficiais, os números conhecidos. Os números oficiais e conhecidos referentes ao terceiro trimestre. Falando também de funcionários das escolas, é um número bastante irrisório, temos 10 escolas, no geral, escolas básicas e secundárias. Uhum. A maior incidência nós temos em escolas secundárias ou escolas do ensino básico obrigatório? Em termos de alunos e professores, é no ensino básico obrigatório. Uhum. Ou seja, as crianças com menos de 12 anos é que estão a ficar mais contaminadas. Exatamente. Até 12 anos. Até 12 anos. Ou até um pouquinho mais, porque também temos alunos mais crescidos no ensino básico obrigatório. Mas eu gostaria de salientar que não há nenhum caso conhecido, digamos assim, de transmissão dentro das escolas. Normalmente as pessoas, professores, funcionários e alunos de uma forma geral testam positivo, mas não, a contaminação não é feita na escola. É do seio familiar, do seio da amizade, nada Ou seja, a contaminação é na comunidade. Exatamente, é na comunidade, no seio familiar, no grupo de amizade também. Nós não temos... E tivemos algumas escolas encerradas? Não. Felizmente, até agora, nós não tivemos nenhuma escola encerrada. No primeiro trimestre, tivemos o caso da escola Jorge Barbosa, logo no início, que tivemos que desinfetar, porque surgiram alguns casos numa turma, então desinfetamos e depois fechamos durante um período do dia apenas para limpeza. Portanto, nós não tivemos, de caso, nenhuma escola encerrada e também tivemos uma turma que foi para casa porque a professora testou positivo, isso na monodocência, porque era a única professora da turma, então a turma teria que ficar em casa
por precaução Mas não também. tem caso de turmas que ficaram em casa, porque há 2, 3 casos numa turma? Não. Nós não tivemos casos Só tivemos esse caso dessa turma porque a professora, porque são regras, quando é a professora, quando é monodocência, quando é o professor da turma, então os alunos ficam em casa. Mas quando é da pluridocência, já tem mais do que um professor, então não há turma encerrada. Os alunos vão para a escola e os outros professores dão a sua aula normalmente, com cuidados redobrados, claro. E as escolas privadas? Têm informações das escolas privadas? Não, nós neste momento eu não tenho. Temos informação das escolas privadas, sim, mas ainda nós não tivemos no terceiro trimestre. Normalmente eles mandam, mas eu ainda não tenho essa informação. Quando aparece um caso, quais são as medidas que as escolas têm vindo a adotar? Bom, quando aparece um caso, normalmente os serviços de saúde, nós trabalhamos em estreita articulação com os serviços de saúde locais, então quando há um caso numa escola, então a escola é contactada, a direção é contactada e os 4 colegas desse aluno vão para a casa de quarentena e ficam, às vezes fazem teste, outras vezes não, e ficam... Mas se for um contacto de um outro, por exemplo, um aluno que é contacto de alguém que deu positivo, esse aluno vai para casa. Para sim. casa. E depois faz teste. Faz teste. E normalmente o teste é 5, 6 dias depois. Sim, a resposta chega 8 dias, 8 dias, eu estou a dizer 8 dias em casa, contar do conhecimento do primeiro caso. Fica 10 dias normalmente em casa. é 48 horas depois. Ninguém mais vai para casa. Não, porque só se testar positivo é que os seus contactos vão para casa, mas se não testar positivo, não vai para casa, não, claro. E há reposição reposição das aulas para os alunos? Reposição não, mas enquanto os alunos estão em casa, os professores devem enviar matéria. Mas há casos que não enviam. Mas devem enviar. Mas há casos que os professores não enviam, os colegas é que estão a enviar. Mas os professores devem enviar, está nas orientações e a própria escola, a direção da escola, deve assegurar que o aluno recebe o material em casa para trabalhar. Em caso de teste é que há reposição do teste quando o aluno volta. Se tiver, por exemplo... Porque não faz sentido fazer reposição da aula, porque senão seriam muitas reposições. Porque, atenção, que nós temos esses casos, só que temos mais outros que vão para casa da quarentena, mas depois regressam porque o teste foi negativo. Então não dá para, não haveria forma de estar a repor tantas aulas, porque volta e meia teriam que repor a aula. Não é? A reposição dos testes. E o ano letivo vai até final de junho, as aulas? As aulas vão até final de 23 de junho e depois temos exames de recurso, o ano letivo termina 31 de julho. Mas tendo em conta que há uma diminuição da carga horária, não deveria ter um prolongamento das aulas? Acredito para reposição para dar todos os conteúdos programáticos para cada ano letivo. Os conteúdos estão a ser cumpridos porque são os conteúdos essenciais que nós estamos a trabalhar. Foi feito um levantamento e está a correr normalmente. Não temos tido nenhum problema em relação a isso. Voltamos à questão de casos de Covid que podem surgir nas escolas. Por exemplo, quando aparece um caso numa turma, toda a turma é informada? Ou não? Normalmente os contactos são informados e claro que a turma também vai saber, não é? Isso não há motivo para ter segredos, não é? Claro que temos que ter atenção, numa certa descrição, tendo em conta a própria pessoa, porque nem todos fazem... Sim, doença é doença, né? Exatamente. É de foro pessoal, apesar de estarmos numa pandemia. Exatamente. É pessoal, apesar de estarmos numa pandemia, temos que respeitar a privacidade dos outros e não obrigatoriamente a turma toda terá que saber. Só que às vezes vai passando sim, acaba-se por saber. Exatamente, acaba-se por saber, mas não é que nós estamos a esconder ou que nós temos que estar a gritar, digamos assim, entre aspas, pelos quatro cantos, que a pessoa está positiva, não é? Porque
que é algo normal, pode acontecer a qualquer um, e temos que tratar da forma mais normal possível, sem discriminação. E esta pandemia está a afetar o aproveitamento dos alunos? Já têm esses dados, pelo menos no primeiro e segundo trimestre? Perceberam isso? Bom, sim. Alguma dificuldade em termos de... E isso é normal, não é? Porque nós não estamos... Os alunos não estão o tempo todo, não estão muito tempo na escola, estão menos tempo. E há disciplinas que exigem mais. Exatamente. Há disciplinas que exigem mais. Então, sentimos realmente que... eu não digo que haja muita percentagem negativa em relação ao ano passado, porque nós ainda estamos no decorrer do ano letivo, ainda temos algumas situações a decorrer, mas sentimos sim que às vezes, como o aluno depende muito também do seu trabalho em casa, não é? Porque temos casos em que o aluno é bom aluno e continua a ser bom aluno, continua a ter boas notas. Só que temos outros casos em que aquele aluno que requer um maior cuidado, maior atenção em casa, porque há um complemento, agora tem que ser assim, é uma responsabilidade que tem que ser dividida. Então, como há esse complemento em casa e nós sentimos que essa parte está a faltar. Na escola está tudo bem, mas falta aquela parte em casa que é do acompanhamento por parte dos pais, o maior estudo, uma maior atenção por parte do próprio aluno. Eu gostaria de saber, em termos da televisão educativa, as aulas que são lecionadas, que é o complemento, há uma exigência para os alunos assistirem a essas aulas? Muitas vezes o professor completa, não é? Há um complemento entre as aulas que estão na TV e também as aulas na escola. Mas não há uma, como é que eu posso dizer, aquele aluno que não está a assistir à aula na TV não quer dizer que vá ficar prejudicado neste momento, porque o professor tem sempre Mas um investimento que o Estado de Cabo Verde fez e que todos os pais deveriam pôr. Com certeza, mas já sabe como é que é em termos do papel dos pais, é algo que nós não podemos, isso depende do próprio encarregado de educação, não é? Isso nós não temos como obrigar, digamos assim. Essa responsabilização parental é algo que realmente nós temos debatido muito e que sentimos que falta um pouco mais de... Logo no início, algumas famílias queixaram-se de não terem TV em casa para poderem assistir às aulas. E receberam TV. Quantos televisores já foram oferecidos? Em São Vicente temos cerca de 512 televisores já foram oferecidos às famílias que não tinham TV, mas que têm energia elétrica em casa. E as pessoas foram selecionadas através do cadastro social, não é? Primeiro, não. Primeiro, os professores é que enviaram a lista para a delegação, a lista dos alunos mais carenciados e que não tinham TV, enviaram essa informação e nós fizemos o cruzamento com o cadastro social. As famílias, a maioria estava cadastrada, aquelas que não estavam cadastradas foram cadastradas neste âmbito da televisão. E as pessoas, pronto, têm essas televisões, podem assistir às aulas. Sim. Há uma programação que é divulgada. Há uma programação que é divulgada e que também devem acompanhar em casa. Sim, isso, pronto, está a dizer em casa, que os pais a exigir para o seu filho, educando, assistir àquelas aulas também. Exatamente. E como é que tem sido a presença dos pais, não física, mas o contacto com os professores para saber dos seus educandos neste ano letivo? Bom, a presença física nós sabemos que está um bocado limitada, mas não quer dizer que os pais não podem, não devem ir às escolas. A escola está lá, está aberta à comunidade, para quem quiser ir, pode ir. Claro que agora com alguma, como é que eu posso dizer? Alguma limitação. Alguma limitação, alguma organização, não pode ir simplesmente hoje vou sem... porque nós não podemos permitir em termos de aglomeração,
Mas temos tido, sim, os professores normalmente falando mais também até do próprio ensino básico e do secundário até uma certa altura, porque depois são os próprios alunos que já criam esses grupos, têm esses grupos nas redes sociais com os professores. Mas tem sido boa, sim. Através do Messenger, Viber, a comunicação tem sido fluente. Uhum. E nós lembramos aos nossos telespectadores que podem participar. Você que está connosco, já sabe, é só ligar para 594 97 14. Estamos aqui em direto. É só ligar e participar. Pode dar a sua opinião. Se tiver alguma pergunta também, é só fazer a sua pergunta. O número é 594 97 14. Agora, também neste programa, temos a participação de alguns alunos que vão dar a sua opinião. Grinha sim, não tanto, porque, por exemplo, não tem controle de temperatura lá na porta e também tem a dispensão de álcool gel, tem que distanciamento na sala, já que tem mais aquela interação tanto de aluno, professor e aluno. Aí também sempre nota usar o álcool gel e a nunca te partilhar uma companheira, de certa forma, tem proteção na escola, pelo menos me senti que tem Senti segura. Porque a escola cria tudo condições para não ir para a escola e isso. Nunca tive medo na escola, não estou de infectar a mesa, empregada de fazer uma boa desinfecção. Depois agora, quando não sei, tem um lado que não está sei, todos os meninos que tentar, que nunca apareci tem um lado de entrada e lado de saída. Então, senti seguro. Na minha escola, nunca te fala música, que agora é 2 horas de aula. Nunca tem intervalo como era antes. Bom, não tenho medo de ir para a escola, que um dos problemas que está, com que por apanhar também. Acho que enquanto estudante, ele tem dificuldade no jungozinho. O problema não tem menos aproveitamento de certa forma, porque é menos matéria, mas ao mesmo tempo é menos exercício e menos preparação. E sempre no princípio tinha aquele medo, porque a pandemia é uma coisa nunca, pelo menos nós nunca não tinha experienciado e também aquele vírus já era um incógnito no princípio. Então, de certa forma, trazer um medo, mas já agora, com o desenvolvimento de estudo, eu não senti mais um cozinho preparado e mais um cozinho consciente do que ele é. E acho que o que mudou também foi aquele medo, por exemplo, em relação a famílias, como tem aqui as pessoas que é de risco, e não ficar medo de família, por isso tanto não ficar sempre medo quando vai para a escola, que a Mónica está feita na escola e também na casa. Certo? Usar máscara, manter distanciamento, estar com o álcool gel sempre uma boa, e é isso. Continuar a seguir regras, e que depois de tudo passar, eles podem fazer tudo festa que quiser, aproveitar tudo. Uma coisa que eu estava a dizer é que não evitar aglomeração, principalmente, e também sempre use máscara e também ficar na casa o máximo não poder, porque a solução mesmo, querendo ou não querendo, nós é que é mudança, então aquela mudança tem que começar na nós primeiro, depois agora avançar na toda a sociedade. Então o que eu me estava a dizer é que é um momento difícil, era difícil não só para a bom, mas também para todos nós, então é calmar, porque Deus te acaba a afetar negativamente de forma a botar aquela pandemia e também acho que, por exemplo, nós jovens não queremos sempre viver ao máximo, pelo menos alguns, não estou sempre a dizer, é uma pandemia, mas vivem a vida, porque a vida é curta, mas mesmo assim, eu tenho que ter consciência que o que está a afetar não só bom, mas também a minha família e toda a sociedade. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a analisar a situação do ano letivo, tendo em conta a pandemia da Covid-19. Lembrando que pode participar, é só ligar para 594 97 14, 594 97 14 e deixar os seus comentários na nossa página no Facebook. Este programa também é transmitido no Facebook da RTC, é só procurar RTC e vai encontrar este programa neste momento ali a ser transmitido no momento que estamos aqui neste programa em direto. Delegada do Ministério da Educação em São Vicente, Maria Helena Andrade, nós acompanhamos alguns estudantes do ensino básico obrigatório, do ensino secundário, a darem a sua opinião. Alguns sem medo de ir para a escola por causa desta pandemia, outros com medo e também a deixarem algumas dicas também para os colegas. Sim, acompanhei realmente com bastante interesse
e gostei muito das intervenções, porque realmente nós podemos dizer sim, as escolas são locais seguros. Até posso arriscar e dizer que neste momento a escola é o local mais seguro onde nós podemos deixar os nossos filhos. Porquê? Porque, e os nossos alunos bem disseram, nós temos higienização das mãos, medição de temperatura, utilização obrigatória de máscaras, distanciamento físico, temos uma porta de entrada e uma porta de saída, não há contacto, porque não há contacto muito próximo, não há intervalos, então todas as medidas de segurança estão a ser adotadas na escola. Agora, claro que vai depender e bem disse aquela aluna do ensino secundário que a solução está nas nossas mãos. Então nós temos que redobrar os cuidados, ficar mais tempo possível em casa, evitar muitos contactos, evitar locais onde nós sabemos que vai haver aglomeração, porque temos que pensar também nas pessoas que nós temos em casa, que podem ser de risco, nas pessoas mais idosas, porque para não carregarmos a culpa de ter provocado, entre aspas, uma morte, não é? Porque nós sabemos e nós não podemos dizer que não, a Covid está muitas vezes a trazer consequências nefastas para as famílias, não só económicas, sociais, mas também em termos de perdas humanas. Então nós temos que ter a consciência disso e evitar o máximo o contacto muito próximo com as pessoas e tomar os nossos cuidados. O mais grave é perdas humanas, mas verdade, é verdade. Nós sabemos, por exemplo, afeta as pessoas que têm que ficar em casa durante muito tempo, quando não têm outros problemas. Exatamente. Porque há outros que têm problemas graves de saúde, que isso afeta e muito. Gostaria também de saber, por exemplo, neste momento já está naquela fase final para os alunos do 12º ano, ainda estamos dentro do calendário do PGI. Sim. Esta pandemia não afetou a realização do PGI? Não afetou a realização do PGI. Estamos com o PGI já a decorrer nas escolas. Lógico que temos alguns alunos que não foram fazer, que faltaram, devidamente justificados por causa da Covid, ou porque estavam de quarentena porque foram contacto, ou porque testaram positivo, mas vão ter a oportunidade de fazer, assim que voltarem, vão ter a reposição. Não há nenhum problema, nós temos as segundas chamadas também, então não há motivo de preocupação para quem está em casa. É só aproveitar o tempo que está em casa e estudar um pouco mais para depois ir fazer a sua prova. E como é que decorrem essas provas? Decorrem com todas as normas sanitárias também, nas salas. Temos a higienização das salas, a utilização de máscara é obrigatório e distanciamento. E também gostaria de ressaltar que neste ano letivo nós tivemos um reforço do pessoal de limpeza nas escolas. Ok? Nós tivemos contratação de novas pessoas para assegurar a limpeza das escolas para que haja também o cumprimento das normas da parte do Ministério da Educação. Aqui, quantas pessoas foram contratadas? Tem esse número? 20, temos no ensino básico obrigatório tivemos 20 pessoas contratadas e distribuídas pelas escolas, que estavam tem maior número de alunos. Quantas escolas do ensino básico obrigatório temos em São Vicente? Temos 32 escolas do ensino básico obrigatório, contando com... E todas essas escolas têm pessoal de limpeza? Todas as escolas têm pessoal de limpeza. Todas as escolas têm pessoal de limpeza. Temos aquelas que têm maior número de alunos que tiveram um maior reforço também em termos de higienização e de pessoal de limpeza para garantir a higienização após as aulas. Na troca das turmas temos que ter aquela meia hora que é importante para fazer a higienização do espaço. E são essas pessoas que controlam também os alunos quando vão à casa de banho? Sim, temos também, controlam para ir lavar as mãos. Temos essas pessoas também que fazem. E temos muitas escolas, isso falando das escolas básicas, onde temos também pontos de lavagem mesmo dentro das salas de aula. Então, não há aglomeração, mesmo lavagem das mãos
não há aglomeração. Mesmo aquelas que não têm água canalizada porque ainda não chegou lá, mas tem autotanque que assegura, o estoque, a reposição da água. Nós não temos falta de água nas escolas, graças a Deus. E eu pergunto também sobre a utilização das máscaras. Dentro da escola é obrigatório, mas quando saem, colocam máscara no queijo e vão ali abraçar uns aos outros e vão embora. Isso é algo que nós não podemos controlar. Eu fico muito satisfeita quando eu passo, às vezes, ao pé das escolas e vejo alunos a irem juntos, mas com máscara. Eu fico contente porque eu vejo que esses alunos, apesar até da pouca idade, estão conscientes. Às vezes é até mesmo aquele medo de serem contaminados, mas estão conscientes e utilizam. Depois, fora da escola, é algo que isso nós é que temos que fazer em casa. Mais uma vez, lá vem o papel importante dos pais de educação, de estar sempre a falar com os filhos, sensibilizá-los para a questão da máscara na via pública. Se estão a ir para casa, estão acompanhados e têm que utilizar máscara. Voltando ao PGI, quais são os conteúdos que estão a ser avaliados neste momento? Em termos de... São os conteúdos trabalhados, os conteúdos essenciais que foram trabalhados. Que disciplinas é que fazem PGI? Isso depende. Isso agora, de cada... Temos aquelas disciplinas que têm aquelas PGI. disciplinas nucleares, Exatamente. E podia nos elucidar? Em termos de... Quais são as disciplinas nucleares? Sim. Nós temos... Eu posso dar um exemplo. FPS tem PGI, temos História, Geografia, enfim. Isso também já está. Já temos... Hoje é dia 24, portanto... Até o dia 27. Já temos o término e já é para o próximo ano letivo e para os alunos também que já estão preparados do ano para prepararem para ir para terminam o PGI e já estão de férias. Sim, praticamente. E depois agora começar a preparar? Sim, começar a preparar as condições também para continuarem os estudos aqui ou fora. Há alguns dias, não agora, mas há alguns dias nós ouvimos alguns sindicatos a pedir o encerramento das escolas. Depois ouvimos também o Ministro da Educação, o Amadeu Cruz, a vir explicar, dizer que não havia nenhuma necessidade de encerrar as escolas. Eu gostaria também de ter um comentário seu sobre isso. Sim, não há necessidade de fechar as escolas. Nós aqui em São Vicente, por exemplo, isso falando de uma não há necessidade, a nível nacional não há necessidade de fecharmos as escolas e de encerrarmos o ano letivo mais cedo, não. Mesmo falando de São Vicente, nós temos casos de escola que nunca tiveram um único caso de Covid. Nem alunos, nem professores, nem funcionários. Então não faz sentido. Eu costumo dizer sempre que não é solução encerrar o ano letivo mais cedo, porque teríamos muito mais casos, com certeza, porque os alunos iam ficar em casa, aliás, não iam ficar em casa, iam ter mais tempo para estarem na rua, brincar com colegas, a irem para a praia, amontoarem-se, e a fazerem festas, iam ter muito mais tempo livre e isso seria melhor. E as escolas têm condições, as escolas são seguras, o Ministério da Educação trabalha em estreita articulação com o Ministério de Saúde e todas as condições estão asseguradas em todas as escolas a nível sanitário para o funcionamento até o final do ano letivo, sem sobressaltos, com certeza. É cada um tomar as suas medidas, cada um tomar os seus cuidados, porque a propagação não depende do Ministério da Educação, nem do Ministério de Saúde, nem de outra instituição. A propagação depende de cada um de nós e do controle que cada um tem sobre os seus atos. Porque se formos ver, nós temos várias instituições também onde já tivemos casos, onde já funcionários já tiveram Covid e não necessariamente fecharam a instituição. Simplesmente é redobrar os cuidados para que haja um funcionamento normal. Okay? Vamos agora acompanhar também o depoimento de alguns professores. Eu já tive, não medo, mas susto, como eu já disse, mas
Hoje em dia eu sinto segura na minha escola, porque nós todos temos de combater de alguma forma o nosso vírus, não é? Temos de salvaguardar os nossos alunos, os nossos pais, não é? A nossa família em geral. E então nós fazermos a nossa parte de agirmos com segurança, respeitarmos uns aos outros, estar sempre a chamar a atenção dos alunos sobre a máscara, sobre evitar aglomerações, eu acho que conseguimos continuar a nossa vida de forma normal. Não, a mim não tem-me criado nenhum receio, mas não dizer um problema que não tem, aquele distanciamento que eu tenho que manter e as pessoas nunca te consegui ter um distanciamento, mas seja aluno porque eu tenho que acompanhar. Mas a minha receio na sala de aula não, medo de enfrentar a escola, que as coisas assim não. Essa pandemia veio mudar a nossa forma de estar na vida, não é? E então, para os alunos, no início foi digamos que um susto para todos nós, porque é uma coisa que nós não conseguimos ver no nosso dia a dia, não é? Então, todo cuidado é pouco. Eu sinto neste momento que falta aquele ambiente de escola, né? Com a escola cheia de alunos, com os alunos a participar das atividades, no relacionamento do professor e o aluno mais próximo, o relacionamento também entre o professor e os funcionários. Então, nesse sentido, eu sinto que está a faltar isso, né? A sentir o ambiente mesmo de escola, né? Porque neste momento há uma redução de carga horária, os alunos entram, assistem às aulas e vão para casa, não há intervalos, não há cantina, não há aquela proximidade entre o professor e o aluno. Então eu sinto falta deste ambiente de escola neste momento, realmente. Sim, porque assim, nós temos tentado na sala de aula manter alguma distância entre os alunos, mas nós sabemos que isso nem sempre é possível. Mas pronto, com álcool gel e com a higienização que temos tentado fazer o melhor possível, desde das empregadas quando entram e nós também, eu por exemplo, quando entro na minha sala, tenho o cuidado sempre de desinfetar o apagador, pronto, giz, eu já tenho uma porta giz, não coisa, mas no caderno dos alunos e o material, há momentos que nós não podemos ignorar isso. Temos que chegar perto, temos que ver o aluno, às vezes aquela aproximação também que vai dar aquela confiança aquele aluno para o exercício que ele não está. É importante. De longe, nós não conseguimos fazer isso. De qualquer forma, ele tem afetado professores, porque para já vou ter aquele distanciamento com uma boa aluno e vou ter que te perder para dar alguma atenção, algum carinho, porque na sala de aula nunca te transmitir só conhecimentos, valores também, e que este número de aula que está reduzido, então vou te poder acompanhar tanto demora que vou estar a querer. E vou saber que a boa aluno tem muito mais para dar, mas ficar um bocado aqui. É a Sociedade Aberta hoje aqui a falar sobre a situação das escolas, tendo em conta a pandemia da Covid-19. Um ano letivo já está quase a terminar. A Marilena Andrade, nós acompanhamos agora alguns professores a dizer e a falar. Eu gostaria de um comentário seu sobre o que é que disseram os professores. Bom, também vimos pelos comentários que os professores também sentem-se seguros na sala de aula, sentem-se seguros na escola, porque todas as condições estão garantidas. Claro que falta realmente, como disse a professora Maria da Luz, falta realmente aquele ambiente escolar, aquele entrosamento, aquela confusão, aquela gritaria na escola que o professor sente falta realmente de ver os seus alunos, de estar perto, de falar com os colegas. Já a própria a pandemia trouxe-nos esse distanciamento social também, que afeta sim, porque nós somos um povo de afeto, somos um povo de proximidade e isso faz-nos confusão realmente. Sentimos falta desse entrosamento e desse relacionamento mais próximo, mas é o que temos e temos que garantir realmente que temos que cumprir. E claro que o próprio professor sente aquela necessidade de estar mais perto do seu aluno, e mais o professor do ensino básico, de chegar perto do aluno, ver o seu caderno, corrigir, falar, acarinhar o seu aluno, porque temos essa parte também
de transmissão, como disse a professora Cláudia, não é só transmitir conhecimentos, mas também dar amor, dar carinho. Isso o professor realmente sente falta, e os próprios alunos sentem essa falta daquele calor humano que nós já não temos, não é? Uhum. Ouvimos uma professora dizer que já não há cantinas, em letivo não há cantina. Sim, temos escolas que não há cantina, não há, porque a cantina também é um ambiente de aglomeração, não é? Uhum. Claro, então temos que assegurar que não haja aglomeração, então temos certos serviços que foram cortados na escola, mas cantina para comprar, porque a refeição quente continuamos a ter. Continuamos a ter refeição quente, tendo em conta até que são reforçado. só 2 horas, como é que é servida a refeição quente? Em que espaço? Por exemplo, Sim. um aluno que vai às 8, sai às 10 ou 10h30? Sim, 10, né? 10, por exemplo, entre as 8 e sai às 10, não é? Então, nessa meia hora, temos a distribuição de refeição para o aluno que está a sair e a higienização dos espaços, ok? Porque a refeição quente é algo que nós não podemos abdicar nas escolas. Temos muitas crianças que necessitam mesmo dessa refeição quente na escola, muitas vezes é a única refeição. E nesta época, as próprias cantinas escolares foram reforçadas em termos de géneros, para que também possamos assegurar aquele suplemento alimentar para as pessoas nossas que não têm crianças. filho na escola, que não sabem que tipo de refeição é oferecida na escola. Olha, nós temos refeição, nós temos uma emenda que é feita por um nutricionista, então é tudo controlado em termos de sal, de açúcar, é tudo controlado. Temos excelentes refeições que são servidas na escola, por exemplo... Pratos. Temos pratos, por exemplo, temos massa, temos cachupa, temos feijoada. Isto para o ensino básico obrigatório. Exatamente, para o ensino básico obrigatório, do 1º ao 8º ano. Okay? Temos canja, sopa, arroz com tudo. Temos vários pratos que são servidos. Ou seja, quem sai às 10 da manhã, que regressa para casa, já vai almoçado. Exatamente. E eu gostaria de saber a higienização dos talheres, porque nós, quando nós vamos ao restaurante, a um espaço, perguntamos normalmente, e gostaríamos de saber na escola como é. Há uma fiscalização para saber se... Nas escolas... Há uma higienização, porque em talheres, quando alguém está doente com Covid-19, a orientação é para que só tenha o seu próprio talher, prato, copos, só essa pessoa é que deve usar. Sim. E na escola, por exemplo, nós temos muitos casos que nós não sabemos se as pessoas estão contaminadas ou não. Claro. Mas as próprias cozinheiras estão sensibilizadas, e também aproveito aqui também para enaltecer o papel que o pessoal de apoio operacional tem tido nas escolas. Um papel preponderante mesmo. Sem o pessoal de apoio, as escolas não conseguiriam funcionar, já num tempo normal, quanto mais agora. Portanto, as cozinheiras têm um cuidado redobrado na higienização dos talheres e dos pratos, têm todo o material de limpeza, usam água quente, lixívia, e há uma higienização assegurada realmente do material que vai para os alunos, para a refeição. Nós temos aqui uma telespectadora a partilhar o seu comentário aqui no Facebook, que é Catalina Rocha, a dizer que está a gostar deste programa, que o tema está interessante, não concorda com o prolongamento do ano letivo, que as aulas devem terminar no momento que está, e pede aqui a maior contribuição dos pais e acompanhamento dos pais no estudo das crianças, dos seus alunos em casa, porque dá a sensação que isto pode estar a acontecer. Há pais que mandam os filhos para a escola, os filhos ficam lá sozinhos a estudar, não tem ninguém para orientá-los. Exatamente. E se não me engano, a Kathleen deve ser professora. Este nome não me é estranho. Deve e ela ser, sabe, ela sente, se for professora, ela está a sentir isso na pele, ela sente realmente que o papel dos pais é extremamente importante. Já em épocas normais é importante, mais ainda agora que temos menos tempo na sala. E
temos algumas escolas que estão a funcionar normalmente porque têm menos alunos, ok? Nem todas as escolas estão em regime de desdobramento ou dias intercalares. Mas o papel dos pais é extremamente importante. Acompanhar em casa para reforçar o que o aluno aprendeu na escola, porque neste ano temos também que focar nas aprendizagens, muito mais ainda nas aprendizagens. Okay. Portanto, é necessário o acompanhamento do pai encarregado de educação. É necessário, porque o ano passado tivemos aquela quebra em março, então foi algo que realmente... Sim, o ano letivo foi interrompido bruscamente. O ano letivo foi interrompido, então nós não tivemos todos os conteúdos trabalhados. Este ano trabalhamos os essenciais, então fica sempre alguma coisa que os pais lá em casa devem fazer. Neste momento, nós sabemos que os professores estão na lista das prioridades. Ainda hoje ouvimos o Diretor Nacional da Saúde a pedir às pessoas com 45 anos, que tenham 45 ou mais de 45, para se inscreverem para tomar a vacina. Nós gostaríamos de saber se já há uma logística a ser montada dentro da escola para que os professores sejam vacinados. Sim, já há uma logística. Já estamos a preparar as listas para enviar, vamos enviar as listas na quarta-feira para a Direção Nacional de Educação, que por sua vez envia ao Ministério de Saúde a lista completa, não só de professores, mas de todo o pessoal que trabalha nas escolas. Professores, funcionários, administrativos, apoio operacional, todos, mesmo nos jardins de infância também. Nós estamos já na preparação desta logística para que em setembro todos estejam vacinados e que começamos em grande o nosso ano letivo. E lembramos mais uma vez aos nossos telespectadores que podem participar aqui de viva voz através do telefone 594 97 14. Pode agora mesmo ligar e participar. E temos um telespectador em linha, Jorge Dança, de São Vicente. Boa tarde. Olá, boa tarde, Sra. Dair Santos. Boa tarde, doutora Maria Helena. Como está? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, obrigada. Graças a Deus. Bom, é para dizer porque nesta dança, no âmbito de cultura, toda a gente consciente, na carnaval, na dança, na ginástica, pronto, isso também é na escola, é na dança, porque está lecionado esse programa com cena de 20 de março. Está lecionado aulas de dança gratuita e tem 28 bailarinas, alunos bailarinas lá no Liceu de Jerusalém, nos quais que antes da pandemia já não tinha este programa e eu estive lá na questão da higiene e também a alimentação, onde você tudo fez, por isso nenhum deles tem contraído esse problema da pandemia. Eu deixei o conselho, mesmo não encerrar dia 20 de março. Nós um pequeno legal não encerrar, mas trabalho de casa, há 10 da data, isto tem sido computador. Preciso uma só vez, sou complementar porque tem 7 vezes que tu vai passar. Acho que é para porque, olha que fui bom e é muito bem não ter parado. E para mim, eu continuei e fui bom. Para quem parou é mais difícil. Apesar que, de forma normal, havia melhores resultados, mas ninguém que tem corpo, não é? Enquanto isso, professores das escolas de conseguir aquele afastamento, distanciamento, todos os cuidados, mas nunca te poder dizer tudo, porque de forma não é aquele comportamento. Nem crítico tem que fazeres. Lá dentro não te fazer tudo, tudo, vais também dizer tudo, mas lá fora, gente, nenhum pai, nenhum mãe, nenhum professor que te consiga dizer tudo. Lamentavelmente, mas outra tua módica está lá. Primeiro aula tive já estando assim, tu vai correr direito, nem tanto, para toda gente, para todos os alunos, né? Mas que eu consegui aguentar essa situação, mas, enfim, não tenho que vai, conforme a situação, como está grinha, assim. Teria algum pergunta? De verdade que isto é alunos, ficar reprovado, nem que estou a passar. Fala, seu Daí. Jorge, mas teria algum questionamento, alguma pergunta, algum Pachali, delegado do Ministério da Educação, que lhe manos? Oi, a pergunta é essa que queria dizer. Se a doutora Helena, ela está sorridente. Mas, puxa, né? Nunca tive falar agressivo, mas eu sou mais dinheiro, o Tony, que é professor, Tony Lopes.
A senhora Dredd, né? A professora não, a pergunta que eu queria fazer é pesão letivo que tem que começar. Ok, isso que terminar, em termos de provas, tudo preparado, e como é que o letivo tem que começar, tudo normal ou como é? Bom questionamento, Lina. Também ouvi delegado, então, de que é nada, está bem? Felicidades, doutora Helena, muito boa tarde e também um grande abraço para o caro amigo, Odair Santos. Está bem, muito obrigado. Um abraço. Outro. Portanto, um ano letivo, o próximo ano letivo vai ser como? Pergunta o Jorge Dança. Sim, Sr. Jorge Dança, muito obrigada pela sua participação. Um abraço também para você. Para dizer que, em termos falando deste ano letivo, ainda não tem provas de recurso, ok? Para cada aluno é que tem negativas não inferior a 7, isso falando do 7º ao 12º ano, se estiver negativas não inferior a 7, poder fazer prova de recurso, mesmo também que o aluno de 12º ano, que estou a que se nota, poder subir um bocadinho, tem chance de melhoria de nota, e de que o aluno de 6º ano, poder fazer recurso também, se estiver, e de 4º ano também, poder bem, se estiver notas negativas não inferior a 8 valores, ok? Portanto, ainda tem recurso que pode ser uma solução também para alguns alunos que nota mais baixa, ok? Em termos do próximo ano letivo, infelizmente essa pandemia traz-nos uma coisa que nunca te poder prever tudo, não é? Nunca te poder prever tudo. Não estão preparativos para o próximo ano letivo, para não tentar, lá onde é possível e dependendo das condições, para funcionar ou para funcionar na normalidade ou para não aumentar um pouco mais aquela carga horária e aquele tempo de permanência do aluno na escola. Mas, modo como dizer, é algo que ainda não te poder dizer porque não tem os cenários, prováveis cenários em cima da mesa, é que te depender de evolução da situação. Portanto, nunca poder logo te dizer que maneira que te vai ser, nós não te fazer de tudo. Primeiro é aquela questão de vacinação que já está garantido, e se te trazer um lufado de ar fresco e uma esperança realmente que não te conseguir começar direito e normal. Mas não tem vários cenários, é que me acreditar que não, a nível nacional, nunca também poder ter um cenário só, porque de depender da evolução de situação, mas tem conselhos onde é que poder funcionar mais tempo do que outros, então não tem que espiar realmente, porque não tem normas sanitárias que não tem que cumprir, mas ainda não tem que bem fechar mesmo em termos de Ministério de Saúde, que as orientações que é para cumprimento e para não que tenha situação de ter que interromper ano letivo, ok? E também neste programa temos agora a participação de 2 responsáveis das escolas do ensino básico obrigatório e do ensino secundário. No início do ano letivo, não preparar um plano de contingência, onde é que não te siga tudo que as medidas é que foi traçado, mas também não te siga orientações que a Delegacia de Saúde te transmite diariamente. Tem tido alguma alteração por causa da questão é uma doença que te vai descobrindo novas coisas, então tem estado também tem estado a transmitir para nós algumas outras orientações, no caso de dias de quarentenas de alunos, reforço de que as medidas é que não tem que tomar, isolamentos de grupos de alunos ou sala. Na prática não tem sido a seguir aquele plano de contingência, plano de limpeza de salas e casa de banho, e também que as orientações da Delegacia de Saúde. E até agora não tem conseguido, digamos que não tem registrado alguns casos de alunos positivos e também professores, mas não na situação de foco de contaminação na escola. Os alunos entram na escola com máscara, são higienizados na porta, temos medição de temperatura, procuramos manter o distanciamento dentro da escola. Não há intervalos, mas às vezes naquela mudança do professor, o aluno tem 5 minutos, às vezes há uma certa resistência em manter-se na sala,
e temos os contínuos que infelizmente temos poucos que procuram fazer essa parte de vigiar os pisos para tentar evitar aglomerações nos pisos, mas a escola tem feito de tudo para aplicar o plano de contingência. No início do ano letivo já tivemos alguns casos de alunos positivos, muitos alunos de quarentena, mas já tivemos alguns casos de positivos e nessas situações o Centro de Saúde do Mundo Sossego entra em contato com a escola, nós tomamos conhecimento, procuramos imediatamente aplicar o plano de contingência, temos a parte do protocolo, que se numa turma tiver um aluno positivo, os alunos próximos são imediatamente colocados em isolamento. Até esse momento, nunca tem registrado foco de contaminação na escola. Não tem tido alguns casos positivos de alunos e professores, mas são casos completamente isolados, ou seja, em escolas diferentes, ou em turmas diferentes, ou ainda em grupos diferentes. Nunca tem registrado mais de que 2 ou 3 casos no mesmo grupo ou no mesmo sala, no período igual. Ou seja, não tem, às vezes, um aluno está a sair de quarentena, um outro aluno tem a entrar em quarentena, ou dias alternado. O diretor de turno passa informação imediatamente para o conselho de turno, temos um conselho de turno via Messenger, todos os professores são informados que o aluno está em quarentena ou está positivo e depois os procedimentos são seguidos. Aí o aluno, se tiver um teste, é claro, tem que ter um novo agendamento, os professores procuram enviar os conteúdos para o aluno e depois a situação vai-se vivendo. Quando é um caso de algum professor, já tivemos aluno também, somos informados e o professor é contactado pela escola. Se tiver algum contacto dentro da escola, é claro que tinha que dizer, nós não tivemos nenhum caso assim, que um professor teve um contacto e o outro professor está positivo, são casos da comunidade, aí que é a situação que estamos a viver neste momento. É o seu programa Sociedade Aberta, hoje aqui a lançar um olhar na situação do ano letivo, tendo em conta a pandemia da Covid-19, o aumento de casos, principalmente nas comunidades, casos positivos de Covid-19. Maria Helena Andrade, também nós gostaríamos de um olhar seu sobre o que disseram esses responsáveis. Nós tivemos ali uma subdiretora da Escola José Augusto Pinto e também um responsável, o diretor da Escola Aurélio Gonçalves. Sim, o diretor do agrupamento número 1, que engloba as escolas Aurélio Gonçalves, Padre Cristiano e Segunda Companhia. Realmente é o que eu já tinha dito, temos alguns casos, mas são casos isolados, não há interligação entre um ou outro caso, não há um foco nas escolas, felizmente, porque as escolas têm também o seu plano de contingência e estão a seguir todas as normas em termos de protocolo de segurança e higiene, portanto, não há motivos para alarmismo e vamos fazendo de tudo para que dentro deste novo normal as coisas funcionem na normalidade, não é? E que as pessoas, cada um possa fazer a sua parte, né? Com para certeza. que tenhamos diminuir os números de casos e a escola funcionar normalmente. Com certeza, com certeza. Porque o que às vezes nós vemos é que, por exemplo, nas escolas básicas, os alunos estão mais conscientes, estão mais do que nas escolas secundárias. Já temos os alunos mais crescidos, mas são esses que cumprem menos, não é? Normalmente os adolescentes dão mais trabalho. Mas isso é normal, faz parte da geração. Nós é que temos que fazer a nossa parte e de estar sempre a insistir para que usem máscara, para que entrem para a sala, para que não provoquem aglomeração. Isso é o nosso trabalho e fazemos isso com maior gosto para que tudo decorra, tudo termine bem. Nós temos uma telespectadora, a Heloísa Lopes, ela deixou um comentário aqui e disse que pede-nos para agradecer isso, para fazer isso publicamente. Agradece a atenção da delegada com a sua filha no ano de 2017 e também diz, da perita em educação especializada, Filomena, da Suíça, aproveitando esse agradecimento aqui desta telespectadora, como é em relação aos alunos com necessidades educativas especiais? Como é que tem sido o acompanhamento? Vão para a escola também? Tem sido um acompanhamento normal? Sim. Bom, obrigada, Sra. Heloísa. Nós tentamos dar o nosso máximo para a educação, para que as coisas corram bem
é algo que nós amamos e então temos que fazer bem. Em termos de alunos com NENS, no início tivemos alguns pais encarregados de educação com um certo medo, um certo receio normal, uma preocupação normal, porque era algo desconhecido, nós ainda não tínhamos muita informação e era muita informação também, então os pais ficaram um pouco receosos de enviar os alunos para a escola, porque tem alguma necessidade educativa especial que requer um maior cuidado em termos de saúde, podem fazer parte do grupo de risco, mas depois viram que realmente todas as condições estavam garantidas e tivemos o regresso desses alunos, não é? Não todos tiveram esse receio, mas nem todos ficaram em casa, não é? Então, para os alunos com necessidades educativas especiais também são os mesmos cuidados, utilizam máscara. Até há dias eu estava numa sala de aula, tinha um aluno com síndrome de Down e estava a usar a sua máscara normalmente. Isso nós vamos fazendo de tudo para que tenham também, para que não se sintam excluídos. Claro, têm que se sentir integrados e temos que dar toda a atenção, muito mais, são cuidados redobrados. Muitos têm um estagiário assistente do professor que está a acompanhar mais de perto, mas há a utilização de máscara, higienização sempre, aquele distanciamento, digamos, permitido. Às vezes nem sempre é fácil contê-los, mas está a correr normalmente. Continuamos com o mesmo apoio, continuamos com o mesmo acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais. Há 2 semanas, o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, disse que para o próximo ano letivo todos os alunos vão ser testados. Ou seja, por aluno tem que ter um teste na mão, um teste negativo para começar a sua aula, fazer o teste na casa, para saber a condição de toda a comunidade educativa da parte dos alunos, tendo em conta que os professores todos vão ser vacinados. Há essa perspectiva. Já estão a montar a logística para isso? Bom, isso é uma logística que acredito que um pouco, primeiro, essa parte da vacinação do pessoal de escola que requer uma maior logística, porque temos uma série de medidas que nós temos que tomar, para depois também já não termos a disponibilização dos testes para os alunos, uma questão de precaução, até para que as pessoas se sintam mais seguras e mais despreocupadas e até que possamos também trabalhar e funcionar na normalidade, porque sentimos realmente que é necessário tentar voltar à normalidade, tendo em conta as Ainda nós temos o problema, infelizmente, do transporte escolar, em algumas ilhas, aqui muita gente a utilizar os autocarros, pronto, as empresas têm que funcionar, mas as pessoas queixam-se da sobrelotação, que no transporte de casa para a escola pode ser um momento de contaminação. Exatamente, nós não estamos seguros, claro, isso é em toda a parte mesmo, mesmo no meu transporte pessoal, por exemplo, se eu der uma boleia a alguém, posso também, mas isso é algo que as próprias empresas de transporte devem assegurar, a questão da segurança, da higienização, da não sobrelotação dos autocarros. Nós, em relação ao transporte escolar, nós temos alunos que nós garantimos o transporte escolar, mas não temos tido nenhum tipo de problema, porque é um transporte só para esses alunos, não há... E é exatamente aquela hora que vai apanhar os alunos? Vai apanhar e vai levar, e só transporta os alunos, os próprios condutores têm essa, e só não há dispensa da utilização de máscara, têm que utilizar máscara, e os próprios condutores sabem que só podem transportar os alunos. Alguma consideração final para os professores, para os alunos encarregados de educação também, que estão a nos acompanhar neste momento? Bom, para os professores eu gostaria imenso de salientar o trabalho que eles têm feito em prol da educação e mais ainda neste ano letivo, que é um ano que tem requerido muitos sacrifícios por parte
de todos e nós temos professores realmente profissionais. Isso é de enaltecer, é de agradecer, é de salientar todo aquele cuidado, todo o amor que têm tido para que o ano letivo termine bem. Também, como eu já tinha referido anteriormente, é enaltecer e valorizar muito o trabalho do pessoal da limpeza, de apoio operacional, das senhoras da cantina, têm feito um trabalho espetacular. Aos pais encarregados de educação é continuar com força e para não descurarem do seu papel de educador também, de acompanharem os seus filhos, e aos alunos desejo os maiores sucessos e que tenham um excelente final de ano e umas boas férias, que regressem bem e que a pandemia nos deixe trabalhar um pouquinho mais. Também nós agradecemos a sua presença neste programa, Maria Helena Andrade, delegada do Ministério da Educação em São Vicente. Obrigada. E já sabe, nós agradecemos também a si, que está connosco a acompanhar este programa na TCV Internacional e através do Facebook da RTC. Hoje nós falamos aqui da situação do ano letivo, tendo em conta esta pandemia. Na próxima quinta-feira voltaremos a estar juntos, às 6 da tarde, sempre em direto. Vamos falar do aleitamento materno neste momento que nós estamos a viver também esta pandemia, tendo em conta o banco de leite. Fique bem, encontramos na próxima quinta-feira, às 6 da tarde.